Antes de mais nada, muito obrigado por estar todo mundo aqui tão cedo, num domingo de sol, para escutar a gente. Não necessariamente a gente, mas escutar eles. Eu sou só um mediador e estou muito honrado de estar dividindo esse palco com gente tão talentosa e experiente aqui do nosso mercado. Acho que a nossa conversa tem um título muito pomposo, assim. E nas conversas que a gente teve antes de começar, ficou muito claro para a gente que, se tudo der certo, todos nós vamos sair daqui com mais perguntas do que respostas. Acho que não tem um caminho, nem um residual dessa conversa aqui que não seja deixar mais dúvidas e mostrar que não há uma resposta unânime de como encarar todas as mudanças que a gente vem enfrentando. Essas mudanças, eu acho que não se resumem assim, à inteligência artificial, que eu acho que é o grande tópico do momento. Assim, quando a gente fala de inovação, todos nós, em nossas carreiras, a gente vem enfrentando mudanças constantes e se adaptando a elas. E muitas vezes, assim, acho que passa a decisão de como produzir, de como encarar um projeto, que ângulo adotar para aquele projeto, passa no que você vai escolher, mas também nas escolhas que você vai optar não fazer. Aquilo que você não, o caminho que você não optou seguir é tão importante como o caminho que você optou seguir. Isso veio muito assim nessa conversa que a gente teve entre nós, Flávio. Acho que você trouxe uma coisa muito interessante assim de quando ou não se deve adotar uma tecnologia, os desafios que adotar uma nova tecnologia acabam impactando, e até mesmo o que é uma nova tecnologia, que ela não se resume, como eu falei, a IA. Você quer elaborar um pouquinho em cima disso? Oi. Tá. Oi, gente. Ai, que ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Head de Produção Executiva na O2 Filmes, e a gente, como todos aqui, experiência temos e vocês também. O que a gente conversou muito é que a tecnologia veio e ela vai sempre andar, né? E ela está vindo com muita rapidez. Agora, a gente é de uma indústria de criatividade. E a criatividade não vai ser tomada por uma máquina. Isso é o primeiro, a gente pode filosoficamente falar isso para sempre. Então, quando vem para a gente um projeto, né, por exemplo, muito se fala sobre o Virtual Production, muito se fala sobre o Midjourney, e a O2 tem, não sei para quem conhece, mas a gente tem dentro da casa uns painéis de LED que nos proporciona fazer muitas coisas lá dentro. Mas aonde você usa isso? Nem sempre. Por quê? Porque ele te dá possibilidades incríveis. Ah, vou fazer um filme só no pôr do sol. Putz, não vou ter nem verba, nem tempo, nem nada. Então, será que ele é bom ou não? Se a gente estiver falando de uma série, ele é excelente. Você vai, você testa, você vê muitas opções, você fica ali. Porque como é o Virtual Production? Para o Unreal, né, para quem não conhece. O Unreal é assim, a sua câmera traqueia o teu fundo. Então, só que o que isso precisa? Isso precisa de um estudo de 3D. Isso precisa ser feito dentro do programa do Unreal. Você precisa calibrar, você precisa chegar na cor, na direção de arte, tudo dentro de um programa, testar. Então, ele leva muito tempo. Para a publicidade, tem horas que isso não dá. Então, o que você vai discutir? Olha, eu vou ter o nascer do sol e o pôr do sol. O resto, não dá tempo. Mas para a série, dá. Tem hora que não é o Unreal. Tem hora que você tem um monte de locações para filmar, só que você não tem tempo na sua diária. Pleonasmo aqui, muitas vezes você não tem dinheiro. Então, o que você faz? Você tem o painel sem o tracking e você consegue fazer, você faz ainda em 3D e tal, mas e ali você consegue fazer várias coisas. Você coloca um pouquinho de primeiro plano e aí eu consigo fazer uma arquibancada, eu consigo fazer uma casa, eu consigo fazer... E você não saiu do estúdio. De novo, você tem que ter um pré-light. Então, são decisões assim que você toma
para o seu filme ficar melhor. Ele não é só sobre dinheiro e sobre prazo, mas ele é para o teu filme ficar melhor. Agora, ao mesmo tempo, a gente não é só isso, né? Antigamente, a gente ia buscar referências em livros, né? E assistir a shots. Hoje, você consegue, com a tecnologia, fazer 300 Midjourneys e achar o seu caminho na criatividade. Então, você não perde a criatividade e você tem mais rapidez. Mas coisas muito bestas. O equipamento, antigamente, eram não sei quantos 20 mil, 50 mil que você tinha que colocar. Hoje você não precisa, ou você usa... você pode usar Astera, você pode usar... Então, tem muitas soluções. Até a mais besta, que você tinha que assinar contrato, imprimir contrato. Hoje é DocSign, né? Então, são soluções de produção que a gente resolve. O que para mim, é muito importante é em prol do que você vai entregar, com uma conversa, né? Eu falo do lado de produtora. E me perdi, era em prol da produção do filme, do dinheiro pleonasmo. Uma conversa com quem você faz em prol da produção do filme? Será que era isso? Com a equipe, muito obrigada. Você faz com o diretor, você faz com o diretor de arte, você faz com o fotógrafo. Agora, a equipe vai sim ter que estudar. Então, o diretor de arte vai ter que estudar como é que faz no painel, o diretor de arte vai ter que estudar, o diretor de fotografia vai ter que estudar a luz, todo mundo vai ter que estudar, ou seja, não vamos parar de estudar. Acho que é meio isso. Muito interessante. Acho que você tocou num ponto assim do desafio que as equipes têm de encarar uma nova tecnologia. Muitas vezes não está todo mundo preparado e, claro, muitas vezes os projetos acabam preparando a equipe para outros projetos. Então, também, você se blindar por não estar pronto ainda, acaba te distanciando ainda mais de um objetivo que é aquele projeto acabar fluindo naturalmente dentro da produtora. E eu te falo uma coisa, a gente fala, eu estou focando no Virtual Production, mas dá muito errado, hein, gente? Não é que é assim, essa maravilha, você vai lá e olha Mandalorian, e você fala, uau! Assistindo a reportagem, assistindo o vídeo do fotógrafo, ele falou uma coisa que para mim é muito interessante. Não tem plano B. Não tem. Você está numa locação, você fala, puta, choveu, vamos ali dentro. Nossa, a gente fala, putz, não tem plano B. Você ficou tanto tempo criando que não tem. Agora, se você tiver muito tempo, a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Interessante. Isso que você falou, assim, das equipes estarem preparadas e também de não ter plano B, o Egisto estava contando para a gente que ele está numa produção nova que a opção acabou sendo, é um plano de sequência, não é isso? Película, preto e branco, e isso foi muito difícil conseguir equipes também que ainda soubessem lidar com esse tipo de escolha, né? Com a mesma naturalidade, rapidez e conhecimento que se tinham há muito tempo atrás. Você quer falar um pouco dos desafios que você teve e por qual razão que vocês foram por esse caminho assim, e os desafios que acho que se conectam um pouco com o que a Flávia falou? Claro. Olá, galera. Prazer estar aqui. Muito, muito bacana estar com esses monstros aqui do meu lado. Esse assunto, a tecnologia é uma palavra complicada, né? A gente, as conversas que a gente teve aqui antes desse momento aqui, é difícil você não enveredar pela parte filosófica da tecnologia, né? É difícil não pensar no Black Mirror, não pensar em um monte de coisa, para onde ela está nos levando, na ética. Isso aqui, para mim, como gestor de uma produtora, talvez fique mais fácil, mais afunilado, que é o que a minha produtora e o que as produtoras aqui estão fazendo para se adequar, né, com todas essas ferramentas novas, com essa maluquice que a gente está vivendo, uma maluquice boa também, né, porque ao mesmo tempo é um expansor de limites incrível, né? Hoje a gente não tem mais limite, né? Você pensa em qualquer coisa no cinema e dá para fazer, né? Tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, tem que ter qualificação, tem que ter pessoas para fazer, mas dá para fazer. Isso que eu acho uma maluquice, né? E o Luke contou um caso aqui da Paranoid, que é o reverso da tecnologia. A gente
ano passado rodou um longa-metragem pequenininho, um baixo orçamento e tal, e a decisão naquele momento, por uma série de questões, a diretora, na verdade, o diretor de fotografia queria filmar em película, em Super 16, e assim, quem faz película hoje no Brasil? Como é que revela? Onde é que vai? Quando é que compra o negativo? Então a gente fez uma jornada muito interessante que foi a antítese da tecnologia. A gente voltou lá 20 anos atrás nos processos de filmagem, teve erro de foco, teve um monte de percalços nesse processo que acabou sendo muito rico para mostrar essa diferença, essa dicotomia, né, de como é que era e onde é que a gente está hoje. Então, o que eu posso dizer com isso a gente tem que estudar, galera, a gente tem que estar aberto para aprender todo dia, né? Eu sei que isso é um clichêzão, mas eu acho que é uma verdade nesse sentido aqui. Eu fico pensando no celular aqui, né, que todo mundo está aí no bolso. A nossa vida está aí dentro, né? É uma loucura. Então, assim, eu acho que o fundamental desse nosso papo aqui é a gente ter cabeça aberta para aprender e cabeça aberta para abraçar essa palavra tão maluca que é a tecnologia, que, cara, ela é um trator, né? Ela não para. Eu fico pensando nessas discussões éticas. Não, inteligência artificial, nós vamos parar, né? Vamos regular. E, cara, eu acho que tecnologia ninguém regula nada e ela é um trator de fato. E quem não se preparar e quem não abraçar ela de alguma maneira vai ser atropelada. Então, acho que é isso que eu queria dizer. A gente lá na Paranoide tenta qualificar as pessoas e aprender, né? Acho que todo dia aparece uma novidade, aparece um jeito de produzir, um jeito de fazer as coisas. E talvez acho que o fundamental seja isso, a gente ter essa cabeça aberta aí para aprender. Bacana, cara. Tiago, o Egisto comentou, né, ele chegou a botar a mão no bolso ali, mencionando o celular, e a gente estava conversando há uns dias atrás, que, se eu não me engano, você participou de uma produção agora, você dirigiu um filme que foi todo, você usou um celular. E você falou uma coisa, eu também já passei por isso, assim, e você falou uma coisa que eu achei incrível, que eu devo comemorar ou ficar preocupado? Eu achei essa colocação muito interessante. Talvez sejam as duas coisas. Eu queria te escutar um pouco, assim, pedir para você compartilhar com a gente um pouco dessa tua experiência e por que esse sentimento. Legal. Bom dia, obrigado por estarem aqui. Obrigado pela pergunta, Luque. Eu realmente entreguei um filme feito com celular e, sei lá, eu passei a minha carreira toda construindo a vida através do craft. Então, quando eu ouço o Egisto falar, fez película, eu não sou da época da película. Eu queria estar lá nessa equipe, falar como é que faz e tal. Então, tem essa sedução do craft, que ele é muito legal, que a gente fala, nossa, a gente vai chegar em imagens incríveis aqui, né? E a realidade é outra, né? Quando a gente está no dia a dia, a gente tem que entregar um filme rápido, com custo, e aí a gente está no bolso com uma máquina, né? Que desde, sei lá, 2010, ferramentada com um AI, né? Então a gente acha a imagem do iPhone incrível, é uma inteligência artificial, né? Não é uma lente, não é o CCD, é a inteligência artificial que permite a gente ter esse tipo de imagem. E aí você passa a vida inteira construindo a sua carreira em cima do craft, e hoje o craft para mim é uma questão mesmo, né? Eu fico nessa dúvida, é isso mesmo? A gente tem que lutar pela melhor coisa possível, ou a gente tem que se permitir em alguns momentos falar, não, para isso eu vou fazer assim, para isso eu vou fazer assado, né? Então vem um pouco dessa questão, né, de se eu devo ter orgulho ou não desse filme que eu fiz com o celular, porque funcionou, deu certo, o cliente está satisfeito, eu fiz com uma equipe de 4 pessoas, né? E aí é bem diferente de montar o circo todo, né? E no final deu certo, e daí eu falei, não, mas então eu estava errado todos esses tempos que eu estava protegendo, né, e gatekeeping, assim, as coisas que fazem o filme ficar com um craft incrível.
Então, eu acho que assim, como você falou no início, a gente vai sair daqui mais com perguntas do que com respostas. Eu não tenho a resposta, né? E acho que bom, porque junto com o que o Egisto falou, assim, é o tempo da gente aprender o tempo todo, né? Então, eu estou aprendendo aqui a ser menos craft e entregar e aceitar que a tecnologia está aí o tempo todo, né? E ela muda tudo que a gente faz, né? Então, bom, é um pouco isso, assim. Interessante. Você colocou a coisa de uma maneira onde as escolhas ainda são humanas, estão na nossa mão. E a gente conversando, Ale, você trouxe muito que você acredita que elas vão continuar assim, que as novas tecnologias, principalmente inteligência artificial, ainda vão estar muito no campo ferramental e não no campo das decisões, que isso ainda vai ser, que a criatividade vai ser ainda uma habilidade, vamos colocar assim, restritamente humana. Você é convicto disso? Você gosta de acreditar nisso e tem um medo de que ali na frente a inteligência artificial pegue a gente na curva? Eu queria que você elaborasse um pouco em cima disso, assim, porque eu acho que a gente está entrando num momento muito decisivo da história. Assim. Sim. Bom dia. Obrigado por vocês terem vindo cedo aqui num domingo nos ouvir. Eu acho que todos nós colocamos aqui que talvez a expectativa de vocês fosse, bom, vamos entender o que vai acontecer a partir de agora no mundo através das tecnologias, mas a verdade é que não existe. Eu sempre questiono muito esses futurólogos que têm opiniões muito firmes e dizem o caminho é esse. Não existe um caminho só, né? Nas nossas conversas, eu sou um defensor ferrenho da alma humana e da importância do olhar humano no que a gente faz, porque somos todos contadores de histórias. Né? A gente que trabalha com audiovisual ou com comunicação, o nosso papel é contar histórias. A greve de roteiristas lá nos Estados Unidos, que na sequência os atores resolveram aderir um mês depois, justamente porque o sindicato dos estúdios mandou um novo modelo de contrato para o sindicato dos atores, dizendo que se qualquer ator fizesse uma diária, eles poderiam escanear o rosto e usar para o resto da vida. Então, pelo valor de uma diária, o ator ia ceder a imagem dele para sempre. Esse foi o estopim que fez os atores aderirem. Mas o mais interessante é que hoje a inteligência artificial evoluiu muitíssimo no último ano. Muitíssimo. E a gente tem ferramentas impressionantes na nossa mão, que são ferramentas. Elas vão eliminar com alguns empregos, algumas funções, vão como a moviola foi aposentada e entrou o computador, como a câmera analógica foi aposentada e os fotógrafos tiveram que aprender a usar as câmeras, né, as Alexas da vida. Como o Egisto bem colocou, e a Flávia também colocou, nós somos curiosos por definição, todos nós aqui. E se a gente pensar em gerações, a geração X, que é a nossa geração, que é da Flávia não, que ela é bem mais nova que a gente, mas a nossa geração, ele também. Foi a geração que enfrentou o maior avanço tecnológico na história da humanidade. O Pesavento, que está aqui, é um grande amigo de infância, ele tinha uma câmerazinha mini DV e começou a fazer uns filminhos de skate. E ele, como diretor desde sempre, ele teve que passar por todos esses avanços tecnológicos. Então, naturalmente, a geração X, ou seja, nós que somos talvez a geração mais experiente no mercado hoje, a gente já foi acostumado a ter que aprender coisas novas o tempo todo. Os millennials e a geração Z nem se fala, porque eles já nasceram num ambiente digital. Então, eu acho que é muito mais uma questão de interesse e curiosidade, manter o coração aberto e a cabeça leve e ter o interesse de aprender. Mas eu queria colocar alguns fatos aqui interessantes a respeito disso. Oppenheimer e Barbie, curiosamente, os dois maiores hits desse ano. Oppenheimer foi um filme filmado em 70mm, uma tecnologia 100 anos ou mais. E Barbie, os efeitos, quase 100% dos efeitos, a Greta optou por fazer practical effects ao vivo. Aquela transição entre o mundo real e o virtual, aquilo tudo são esteiras com o fundo passando, e a coisa mais analógica possível. Meu filho de 17 anos, esses dias, ele tem um amigo, ele não sabe ainda o que vai fazer da vida, enfim, e ele está no papel dele, eu também não tinha a menor ideia.
O Rodrigo já sabia o que ia fazer com 17, eu não, estava perdido ainda. Ele me pediu uma TV, disse, papai, a gente pode comprar uma TV de tubo, 17 anos. Falei, para quê? Não, porque eu tenho um amigo que está querendo fazer cinema, a gente queria experimentar umas coisas. Então, eu acho que tem espaço para tudo. É claro que a gente precisa continuar se reciclando e tudo mais, mas, como diz uma frase que eu li esses dias de um pensador, que eu não vou lembrar o nome, a frase é o seguinte: o nosso cérebro é paleolítico, as nossas leis são medievais e a tecnologia anda na velocidade da luz. Então, é inevitável, a gente vai ter que aprender, correr atrás, sem esquecer que, no final das contas, como disse para mim, o melhor cartaz da greve dos roteiristas lá em Los Angeles, o ChatGPT não tem trauma de infância. O que nos atrai, a condição humana, se a gente pensar nos nossos grandes ídolos, todo mundo tem seus ídolos, é muito mais interessante saber que os nossos ídolos têm defeitos como nós, do que colocá-los num pedestal e idealizar só as suas virtudes. E eu acho que o computador, ele vai continuar pegando, tinha o Midjourney aqui, a gente usa na produtora hoje em dia essas duas ferramentas como ferramentas, mas elas nos ajudam a chegar num ponto, talvez, que a gente não chegaria se tivesse só o papel e caneta. É uma ferramenta para que a gente use a nossa criatividade, e as nossas virtudes, e os nossos defeitos e as nossas falhas para chegar mais à frente. Interessante, cara. Voltando a duas coisas que vocês falaram aqui, e eu achei muito curioso isso, você falou que o Virtual Production, ele não tem plano B. Uma vez que você aposta ali e tal, a coisa é irremediável e é daquele jeito que vai ficar. Você falou também algo parecido, com um sentido completamente oposto, que é a película, o que está gravado ali e tal. E essas duas escolhas são muito estanques e revelam um pouco sobre o nosso ofício, que é que quando você produz um material, ele está inevitavelmente pronto, daquele jeito, ele não vai, ele está escrito em pedra. Mas as novas tecnologias, acho que trazem uma maleabilidade aqui, né? Elas mudam muito a natureza do que é ser diretor e do que necessariamente a criação na direção pode produzir. Você deixa um pouco de produzir um filme que é irremediável, ele vai ser sempre daquele jeito e vai ser experimentado sempre daquele jeito, e você passa a criar coisas que talvez sejam percebidas, consumidas de maneiras diferentes, estendendo um pouco, deixando como se fosse uma narrativa com uma cauda um pouco mais longa. Eu queria que você, quando a gente conversou, você falou um pouco sobre isso, eu achei esse ponto super interessante, Evandro. Assim. Eu queria ver se o Thiago consegue trocar comigo, que daí eu ponho o dedinho ali no... Por favor, cara. Dá para ligar aí o meu... Por favor? A tela? Eu fiz isso aqui no Midjourney ontem à noite. Achei que eu tinha que apresentar alguma coisa. É engraçado porque eu perguntei para ele a diferença entre criatividade e tecnologia e deu isso aqui, né? Achei legal que tem um peixinho dourado ali dentro de uma bexiga, que tem umas coisas muito loucas, né, do jeito como a máquina raciocina. Mas eu acho que assim, para quem não me conhece, bom, daqui, Luque, Thiago, Egisto, Ale e eu éramos de agência. Então, a gente tem, obviamente, uma percepção muito grande da realidade de agência criativa, mas tem um motivo pelo qual a gente saiu. A gente saiu porque a gente queria mais. E eu acho que isso faz parte também de uma coisa que é sintomática do mercado como um todo, em que a criatividade começou a ter, acho que terceirizada não é a palavra, mas começou a ser compartilhada com outros segmentos da produção, né? Então, hoje em dia, sei lá, se você faz uma peça, hoje em dia, eu não dirijo um filme há uns 15 anos, eu sou diretor. A minha produtora foi 2 vezes a mais premiada do Brasil, e acho que uma das mais internacionalmente, porque a gente não fazia filme, a gente fazia essa nova linguagem, né? Então, eu acho que a gente está num momento. E aí, para mim, eu vim aqui botar fogo no circo, porque eu acho que as palestras boas são aquelas que alguém discorda de todo mundo. Então, eu trouxe aqui esse filmezinho aqui. Está sem som, mas vocês sabem qual que é, né?
essa ceninha. Para mim é isso que está acontecendo agora. Então, assim, eu não consigo enxergar essa coisa de um homem... Eu não tenho essa visão romântica mais. E eu vou dizer por que eu não tenho. Isso aqui é um pouco do que a gente fez. A gente fez mais de 60 trabalhos que são baseados em todo tipo de plataforma possível. Realidade aumentada, realidade virtual, experiências imersivas, mocap, virtual production, 3D, tudo que vocês podem imaginar. Inteligência artificial, real time a gente fez. Eu acho que não se trata de endeusar a tecnologia. Olha o Midjourney aí me ajudando. Não se trata de endeusar a tecnologia. A gente precisa desconstruir a tecnologia. A gente precisa hackear ela. Ela é sensacional. A gente está na beira que todo mundo chama da quarta revolução industrial. Para mim, não é só mais uma coisa, não é só mais uma ferramenta. E eu acho que para 90% dos profissionais precisam se preocupar, sim, porque o que ela acaba primeiro é com a especialidade. E depois uma coisa que eu falei na nossa palestra, lá no nosso papo, eu acho que a segunda coisa com que ela acaba é o processo artístico. Porque você escreve um parágrafo e já sai pronto. E o artista, ele trabalha pelo processo, ele não trabalha pelo resultado final. O resultado final é o bônus, mas a gente está nisso porque a gente gosta de fazer. Quando você digita um parágrafo e sai pronto, é você que está sendo prejudicado como pessoa, como artista, né? Então, nesse sentido, eu acho que, mas para desconstruir, como o Picasso fez em 1907, depois que ele pintou o Demoiselle de l'Avignon, né? Você primeiro precisa saber construir. Isso aqui é o Picasso antes disso. Então, só desconstrói, que eu acho que aí é que as novas gerações, na minha opinião, erram. Que é assim, não, eu vou pegar, esse negócio aí, vou fazer, vou mexer, vou misturar e tal. Não, beleza, mas você sabe fazer o certo? E aí, junto muito com o que o Ale estava falando. Para mim, você tem que saber fazer o certo. Você tem que ter o básico, você tem que ter a formação, a fundação. Isso nunca vai ser substituído. Mas, sem isso, você não chega aqui. E uma das coisas aqui é que, assim, tem muito mais ciência na arte do que a gente imagina, né? Entre outros motivos, Picasso abraçou a estética do cubismo, porque na mesma época, tinham vários intelectuais que eles chamavam de a banda à la Picasso, que os amigos dele que se reuniam com ele, eles estavam ligados em todas as tecnologias da virada do século, que era inclusive a questão da relatividade, né? Que é a questão de você ver diversas perspectivas ao mesmo tempo, que o tempo é relativo. Então, quando você pega uma obra como essa, do Picasso, é exatamente isso que ele está querendo retratar, né? E mesmo Einstein só formulou a teoria especial da relatividade quando ele fez o contrário, quando ele abraçou a estética para explicar o que era a teoria, porque senão ninguém entenderia. Aí, para mim, é isso aqui. No Titanic da sua vida, quem você prefere ser? Escolham. Vocês preferem ser a bandinha que está lá tocando violino enquanto o navio está afundando e 90% dos passageiros está negando que está afundando? Vocês preferem ser a Rose em cima da porta? Vocês preferem ser o Jack ali, que vai morrer congelado? Eu prefiro ser esses dois caras que hackearam e descobriram que dava para os dois ficarem em cima da porta e eles tinham sobrevivido. Entendeu? Para mim, eu não vejo essa... Eu vejo... E aí, assim, aí junta com o Virtual Production, que a Vânia estava falando, que é essa cena aqui, que todo mundo conhece, mestres, né? Francis Coppola, Gordon Willis, fotógrafo, mestre do Lord of Darkness, né? Que eles chamam, porque ele iluminava super pouco. Marlon Brando, um gênio, essa cena, né, e tal. É tão escura que na tela não aparece direito. É melhor do que isso, é mais claro do que isso. Mas isso aqui, como é que você usa a tecnologia para hackear isso? Isso aqui eu fiz em 4 dias, só com free assets, 3D que eu achei na internet. Tem um sonzinho aqui, deixa eu montar para ficar com a gente lembrar da música também. 4 dias, gente. Eu não sou 3D. Eu sou diretor.
Mas é isso que o Egisto estava falando, da gente, e o nosso amigo aqui, o Thiago, estava falando, da gente estudar sempre, aprender sempre. Para que eu vou? Essa decisão do que fazer como diretor e como realizar alguma coisa é uma decisão artística, por mais que seja no 3D. Então, se você simplesmente delegar isso, terceirizar para outra pessoa, na verdade você não está sendo criativo. A verdadeira criatividade está em dominar as ferramentas que você dispõe, entendeu? E é assim que a gente vai para frente com essa história, sabe? Em vez de ficar, na minha opinião, se agarrando na porta, sabe? O Titanic está afundando, gente. É sério. Assim, não é à toa que os grandes grupos não é à toa que as pessoas estão na rua em Los Angeles, no principal mercado de entretenimento, protestando. Elas estão protestando porque elas vão perder o emprego. Porque as pessoas não estão se atentando para o fato de que essa tecnologia vai mudar o mundo. E está mudando já. A cada 2 semanas sai uma nova versão de inteligência artificial. Agora, essa semana, eu até mandei para a Vânia, saiu um vídeo que é assim, a Virtual Production demora muito tempo, porque tem que fazer o 3D. Pois é, um cabra lá descobriu um jeito de fazer que você pega um frame de um filme, de qualquer filme, Harry Potter, e você joga nessa inteligência artificial, ela escaneia e ela faz, ela entre aspas, clona todo o tratamento de cor, toda a concepção de céu, ela gera o céu, e se tiver vegetação, ela gera a vegetação. Então, tá bom, o cara do 3D estava lá e fala assim, nunca vão me substituir. Amigo, wake up, entendeu? Então, eu vejo assim, sabe? É um pouco diferente de como as pessoas veem, mas eu acho que, para mim, eu prefiro que vocês saiam daqui com a pulga atrás da orelha, falando, puta, será que eu tenho que fazer um curso de Unreal? Será que eu preciso entender como é que o Stable Diffusion funciona? Sabe? Eu prefiro isso, sabe? Ale, você ia fazer um comentário. Assim. Eu acho que o mais interessante aqui, e ele tem toda a razão, de trazer muitas vezes discordâncias e fazer com que esses argumentos provoquem aqui uma discussão, para que a gente muitas vezes concorde ou discorde. E eu vou justamente acrescentar um ponto na cena. Curiosamente, eu pensei nessa cena de abertura, acho que todos vocês devem conhecer, do Godfather. Essa cena, para quem não lembra, o que acontece é o seguinte, o objetivo dessa cena é apresentar o Don Corleone, o personagem. Então, ele está ali na sala dele, vem um comerciante ali da região e pede uma audiência com o Don Corleone, e ele explica que a filha dele foi espancada pelo namorado. E ele diz que ele destruiu, ele não explica exatamente o porquê, mas ele diz, ele destruiu com a minha menina. E aí ele pede para o Don Corleone intervir. E o Don Corleone diz, mas você nunca se aproximou de mim, você nunca me pediu nada, e agora você me pedir isso? Para eu matar alguém? E o que ele estava querendo dizer, você nunca pagou para mim pela proteção, e agora você vem me pedir. E aí ele vai lá e pergunta sobre a menina, onde ela está no hospital, e aí ele diz, chama o ajudante dele, cochicha algo no ouvido, que a gente sabe que ele está cochichando, vai lá e mata o cara, e ele diz, bem-vindo à família, né, conte comigo, e o cara vai lá e beija a mão dele. Essa cena é maravilhosa porque apresenta o Don Corleone como não um mafioso, apresenta como um cara preocupado com a família, não só a família dele, mas a nossa grande família aqui. Agora, a coisa mais brilhante dessa cena foi o gatinho que está no colo do Marlon Brando, e enquanto ele fala que ele vai matar alguém, ele está fazendo carinho num gatinho, que representa toda a fragilidade ali, né, de uma vida que vai ser decepada daqui a pouco. Esse gatinho estava andando pelo set, não estava no roteiro. Marlon Brando foi lá e levou o gatinho para a cena. O Coppola ficou quieto, todo mundo ficou quieto, afinal já era o maior ator de todos os tempos. E isso o ChatGPT e o Midjourney não vai trazer. Então, quando a gente junta as duas coisas, um cenário incrível, toda a criatividade que o diretor ou uma pessoa que hoje em dia vai fazer o trabalho de 8, junto com o talento absurdo e enlouquecido de um Marlon Brando, que olha o gatinho e diz, e coloca aquele animal, isso depois virou, inclusive,
Hoje em dia já tem até filme publicitário da UMAP tirando sarro dos animaizinhos, que todo vilão tem um animalzinho. Isso foi a criatividade de uma pessoa, de um ator que vai lá e incluiu aquele elemento na cena. De um dos filmes mais incríveis, para mim, é o melhor roteiro já feito. Essa história de fundo aí que você trouxe, provavelmente você viu na oferta, que é uma série imperdível, onde o protagonista é o produtor executivo do filme, o Ruddy. E tem uma coisa nessa série que recomendo muito que vocês assistam, quem não assistiu, que é uma delícia de ver, e depois assistir o Poderoso Chefão de novo a cada episódio da série. Tem muito a relação do Ruddy com o Coppola e as escolhas do Coppola dentro das limitações do Ruddy como produtor, era um orçamento muito apertado, um tema que estava desacreditado, tudo mais. Novas tecnologias, Flávia, elas acabam deixando essa relação da produção com a parte criativa do processo mais complicadas, porque acho que ficam muitas escolhas na mesa e muitas decisões que precisam ser tomadas. Como que você lida com isso assim no teu dia a dia? Não sei se é uma pergunta que você já teria uma resposta para isso pronta, nenhuma fórmula, né, definitiva, mas conta um pouco talvez de um bastidor de como são essas decisões diárias. Assim, você contou para mim quando a gente estava conversando até um exemplo que coincidentemente envolvia a Virtual Production também. Como produtora, é uma decisão que você tem que tomar junto com a equipe. Não tem como, porque a visão do produtor, do diretor e da equipe é que o filme saia muito bom. A gente, nessa hora, eu vou orçando 15 orçamentos, né? Com Virtual Production, sem Virtual Production, com locação, sem locação, porque é uma decisão que vai andando junto com o criativo. Agora, a gente teve, acho que você está falando a gente teve um filme, eram muitos filmes, né? Que ali tanto dava para fazer um cenário, quanto dava para fazer o Unreal, como dava para fazer simplesmente o LED. Meu diretor está até aqui. Então, o que a gente foi? Eu, como produtora, eu tinha muitos filmes, né? A gente tinha 50 e tralalá filmes para fazer. Então, eu como produtora, e na hora da nossa primeira conversa, parecia que o cenário ali ia fazer sentido, porque era uma coisa simples. Então, fomos assim. Aí o Pesa falou, não, mas eu acho que a gente tem que fazer o Unreal, porque vai dar mais, vai me ajudar na Parallax, vai me ajudar com muitas coisas, tal. Fomos até o final, mudamos para Unreal. Fizemos pré-lights. O que aconteceu? Por isso que é aprendizado o tempo inteiro, porque estamos todos aprendendo. A gente fez as imagens no Midjourney e junto com os nossos artistas dentro da pós. E apresentamos diversas opções para a agência. Saímos super felizes, dissemos, perfeito, isso daqui é só colocar, vamos embora. A hora que a gente colocou, ele não representava o JPEG que tinha saído, porque a luz era diferente, porque foi feito em outro programa. Então, ele não foi feito dentro do Unreal. Então, a cor não batia, o volume não batia. E nós ficamos ali batendo cabeça um tempão. Eu, como produtora, pensando, 50 e tralalá filmes. 50 e tralalá filmes. E aí, fomos que fomos, perdemos um tempão. O que a gente decidiu? Gera uma imagem maior, a gente não vai com o Unreal, a gente coloca a imagem, que era aquilo que a gente estava tentando batendo cabeça e aprendendo no dia da filmagem, e nós filmamos sem o Unreal. Esse filme cabia as três coisas. Então, qualquer decisão de produção ali, ele cabia, porque ele cabia no orçamento, ele cabia das três maneiras. E esse foi fácil. E os outros? Né? Porque ali eu tinha um plano B, eu tinha 2 planos B. Deu certo. E o que eu não tenho?
Aí essa decisão, porque claro, o produtor, parece que a gente só fala de dinheiro. Quem me conhece, eu fui assistente de direção há 300 mil anos. Então, e muitos produtores já não são mais assim, só no dinheiro. Então, a gente conversa, a gente olha opções, a gente faz um hora a hora, a gente vê aonde a gente limita, porque a gente está no mercado que não tem o que fazer. Os prazos são pequenos, você pega um prazo de 15 dias da hora que aprova para a hora que você filma. Cabe o Unreal? E se ele dá um pau na hora e você está com uma celebridade que tem 8 horas, o que você faz? Então, tudo isso como produtora, junto com a equipe e o diretor, a gente vai decidindo. Horas é mais barato, mais rápido, mais fácil. Horas não. E horas, a maioria das vezes, você não tem o plano B. Então, assim, eu entendo que a tecnologia faz muitas coisas pela gente. E por isso que eu foco. Eu acho que nas séries, quando você tem um preparo, quando você tem mais tempo, quando dá para escanear a locação, ou dá para você pegar a fotografia que está numa imagem de referência e passar... Tudo isso, realmente, eu acho que o futuro. Aqui no clube, né, falando aqui do clube de criação, muito mercado publicitário, é diferente. Tem que se pesar, infelizmente. Tempo, entrega. E tem uma outra coisa que a gente estava conversando, né, que muitas vezes os criativos, por não saberem também como a tecnologia funciona, não entendem que não tem o plano B. Que uma hora que você achou, um que estava pensando não sei o quê, o outro que estava pensando não sei o que lá, ou troca aqui um pouquinho na hora, não tem. Ou a gente vai todo mundo de mão dada, ou não vai. Porque o filme tem que ser entregue em 3 formatos, em 30 segundos do dia seguinte. Entendeu? Tem o que fazer. E não é só apertar uma tecla e muda tudo, né? Completamente. E o prazo da pós, ele vem antes da filmagem. Exato. E o que a gente aprendeu nesse filme em específico? E um outro que a gente acabou de fazer. Diretor de arte tem que saber mexer no Unreal. O fotógrafo tem que saber ler a luz do Unreal. Qual é o cenário que vem na frente do painel que vai conversar com aquilo que você está construindo por 3 semanas? Então, são decisões de produção e de criatividade que tem que pesar. Não vai ser fácil. E porque o criativo, a agência, o cliente não entendem o processo. Obrigado, querida. Tiago, essa para você, aproveitando até o que a Flávia falou, tem um aspecto da tecnologia que eu acho que ela realmente encurta, acho que é um clichê falar isso, né? Mas ela quebra fronteiras, assim. Você é um cara que trabalha muito para fora do Brasil e essa tua carreira internacional, ela é muito viabilizada. Assim, ela é conquistada com talento, mas ela é viabilizada por todas as facilidades que as tecnologias acabam trazendo para o processo de produção e criação, seja criando um denominador comum para algumas linguagens, referências, tal, que se você falar em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai entender, tal, mas também aspectos técnicos, assim. Eu queria que você pudesse trazer aqui para a gente como que essa tua carreira, esse lugar que você está hoje, ele foi viabilizado, se você concordar com isso, através das tecnologias. Claro. Eu trabalho muito com animação e a animação ela tem muitas particularidades. Uma delas é que eu posso estar tranquilo aqui na minha casa, no calor, enquanto o pessoal está passando frio, meu cliente está passando frio lá nos Estados Unidos. E ela acaba trazendo um monte de coisas diferentes da produção de filme live, né? Então, essa questão da pré-produção vir antes é uma questão que é o meu dia a dia, né? Eu faço o edit do filme, a gente faz de animação, a gente faz antes, a gente não faz na pós, né? Então, toda essa pré-produção, essa coisa super travada que não tem plano B, é a realidade da animação. Então, a gente acaba se encontrando no meio do caminho e aí cria essa ponte aí que a produção de filmes live, hoje em dia, tem que acabar entrando dentro desse sistema onde a produção acontece antes, né? E aí, até pegando um pouco o gancho do Ale ali, que falou
o gatinho estava passando no set e ele colocou ali no colo, né? E até a outra cena ali do Indiana Jones também, ela era diferente, ela foi filmada, o cara ficou estudando ali os espadachim e o Harrison Ford deu um tiro, ela não era para ser desse jeito, né? Essas coisas que acontecem no set, que são maravilhosas, elas também acontecem no 3D, elas também acontecem no Midjourney, né? Elas também acontecem no ChatGPT, então tem um pouco de uma resistência que é assim, o ChatGPT ele não consegue fazer coisas criativas. Eu tenho usado ele todo dia e ele me dá soluções criativas, muitas, né? Assim, constantes, né? Ele e o ChatGPT e o Midjourney, e o Stable Diffusion, enfim, ele também tem essa capacidade de surpreender e de ser criativo. Então, essa coisa que assim, a criatividade é inerente do ser humano e é só do ser humano, eu já não acho que é mais verdade. Acho que a gente tem que repensar como a gente vê a criatividade, porque ele sim oferece um monte de coisas criativas e experiências e coisas legais para a gente usar. Mas é sim o critério, o seu olhar, né, as suas falhas, seus traumas de infância que vão fazer você enxergar as vulnerabilidades e as coisas que vão realmente encaixar e conversar com os seres humanos, né? Então, não sei, me perdi um pouco aqui na resposta, mas é um pouco isso de tentar usar o lado humano da tecnologia, né? Tentar usar o máximo. Posso fazer uma interjeiçãozinha rapidinha? Eu trabalhei 1 ano na Fox, em LA, e assim, como é tudo unionized, né, tudo sindicalizado, se você passa aqui é assim também, mas lá você paga, tipo, chega a pagar 3 salários por hora estourada, dependendo da situação. Então, você abriu câmera, é $100 mil, $150 mil. E assim, o que eu vejo é que, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar. O que eu acho que falta aqui no Brasil é preparo. As pessoas conhecerem a técnica o suficiente para fazer uma previsualização, prever tudo antes. O diretor, os diretores em geral, eu acho tecnicamente mal preparados. Acho que eles poderiam estudar mais, principalmente. Eu vou dar exemplo assim, prático. Ridley Scott desenhou o Blade Runner inteiro. Aliás, o Alien inteiro, que foi o primeiro filme dele de grandes estúdios, inteiro, todos os planos. Ele levou um livro desse tamanho antes do projeto ser aprovado pela Fox. E não era porque ele gostava de desenhar, é porque ele queria provar que aquilo era bom, né? E por isso ele precisava desenhar. Tem vários casos aí de diretores, acho que o Coppola é um caso também, que assim, esses caras sabem montar, sabem editar, sabem tudo. Ou seja, na prática, tem um puta de um cabedal gigantesco de técnica para ir, na hora que o gatinho passar, ele falar, ok, deixa o gatinho. Os acidentes felizes só acontecem para pessoas preparadas. Essa é a minha mensagem para vocês. Então, se preparem, porque aí sim, eu acho que aí sim, quando está tudo perfeito, a luz está no lugar, você está fazendo o que você quer, porque eu, sinceramente, nos Estados Unidos não tinha plano B. Nunca teve plano B. Porque o preço de refilmar, o preço de estourar, era altíssimo. Então, aqui, se a gente está acostumado com o plano B, a gente está errado. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, que depois de estudar lá e voltar para cá, é que assim, não é a mesma coisa, gente. É diferente. O jeito como eles privilegiam a tecnologia, a prática, versus... por que o Brasil deixou de ganhar a Copa do Mundo por 20 anos? Porque a gente achou que o talento resolvia sozinho. Quando apareceu lá eu nem lembro, qual que era o técnico em 94? Parreira. Quando apareceu o Parreira, ele falou assim, não... 8 jogadores do time têm que marcar para o Romário, o Bebeto e mais um fazerem os gols. Aí o Brasil ganhou. Vocês entendem? A gente cai nesse conto da sereia de que o Brasil é o país da criatividade. O Brasil é o país da criatividade. Mas a criatividade, ela é 50 centímetros. Se você saltar de um degrau de 3 metros, que é a técnica, que é a prática, que é o conhecimento do seu ofício, você pula 3,5 metros, entendeu? Para mim, essa é a diferença que tem entre aqui e lá.
por que que lá funciona melhor do que aqui. Boa, cara, obrigado. A gente está chegando ao final aqui, eu estou cronometrando aqui. Eu tinha uma última pergunta para você, Gisto. E antes de abrir também a pergunta para o auditório. Streaming é uma tecnologia. Eu sei do teu envolvimento com longas, documentários e tal. Essa tecnologia, e está tendo audiência no Congresso para regulamentar os streams e tal, teve um impacto muito grande no nosso ofício e no alcance do que a gente faz, ao mesmo tempo, em muitos lugares, nos deixando desconfortável e as pessoas não sabendo como lidar, talvez, com gigantes que esse desequilíbrio de poder acaba afetando a nossa própria, o próprio produto criativo. Como que você vê o streaming? Como o streaming afetou o teu trabalho? Quais são os pontos assim que você teve que se adaptar e coisas que você coloca em xeque se estão sendo vantajosas ou não? Bom, o streaming, como qualquer outra tecnologia, é uma tecnologia extremamente disruptiva, né? Mudou todo o modelo de negócio, por exemplo, na nossa publicidade aqui, né? Como a gente conhecia há um tempo atrás. Eu acho que o streaming é um divisor de águas na indústria, né? Mudou a publicidade, mudou o cinema, mudou o jeito que a gente consome audiovisual. Então, eu acho que, em termos de tecnologia, Luque, o que eu enxergo é que é um caminho sem volta, sempre, né? A tecnologia, de novo, vou falar que só anda para frente, gente. E se a gente não abraçar ela e, obviamente, aqui agora meio filosofando, não saber separar o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim, né? A gente vai ser atropelado. E o streaming é isso, né? O streaming atropelou tudo, né? O streaming mudou o modelo de consumo e de produção do audiovisual de uma maneira impressionante, né? É uma revolução mesmo. Então eu enxergo isso, gente. Eu acho que a gente tem que se preparar mesmo e tem que conseguir abraçar a tecnologia e usar a tecnologia. O Evandro é muito enfático nisso e eu concordo pra caramba. Não dá para negar mais e não dá para ficar nessa de o streaming, não, a Globo vai voltar, né? O monopólio da Rede Globo vai voltar e a gente vai voltar. Cara, não vai voltar, né? E para onde está indo, também não sei, né? Acho que ninguém sabe direito. Mas o que eu acho é que a capacitação, a educação e a nossa vontade de aprender é o que vai levar a gente para frente, é o que vai levar a gente a descobrir para onde estamos indo e se esse lugar é bom ou não é, né? Então, acho que é por aí. Obrigado, cara. Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Nossa hostess, apresentadora, dona do nosso tempo, Flávia. Perfeito, vou perguntar aqui. Quem é que quer fazer uma perguntinha? 2 perguntas. Quem? Quem? Alguém ou não? Aqui. Bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês, destilando aqui, absorvendo esse conhecimento todo. Eu sou fotógrafo há muito tempo, venho da película, e eu não tenho uma pergunta, mas algumas colocações assim que eu tenho refletido muito nesses anos, porque eu resisti muito a entrar no mercado digital, né, até que não teve jeito, né? Então, na verdade, hoje eu tento acompanhar toda a tecnologia que está vindo, os softwares. Eu gasto uma grande parte do meu tempo estudando para tentar dar soluções também no set, sabe? E aqui, tudo que vocês falaram aqui faz parte desse meu mundo hoje, né? Que eu sou um cara de quase 60 anos e eu não me acomodei na situação, né? Então, assim, eu vejo aqui o Thiago falando que, por exemplo, tudo, né, a inteligência artificial vai dar a solução, talvez, né? E eu fico pensando nisso, né? Porque quem que alimenta a inteligência artificial, né? É todo esse conhecimento que vocês estão falando aí, tudo, né? Então, claro que ele vai dar a solução. Se um de nós der lá entrou o gato, o que você vai fazer, né?
E aí, claro, para mim é bem interessante ficar pensando nisso, como é que a gente soluciona, né? Eu vejo essa coisa dos LEDs e tudo. Então, na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas assim, para onde vamos, né? Eu, como fotógrafo, estou aqui participando e tentando entender tudo isso, né? E vejo essas colocações do filme que foi feito em película e tal. E então, eu vejo que assim, que todo o conhecimento que eu tive de película, ele me ajuda muito hoje no digital. Muito, muito, porque só que eu não posso me acomodar, eu tenho que estar em constante estudo e tal. Então, eu quero agradecer a vocês, na verdade, por todo esse conhecimento, assim, e todas essas colocações. Não é uma pergunta, é só um agradecimento mesmo. Muito obrigado. Fazer uma pergunta. Vocês acham que essa tecnologia toda que vocês estavam discutindo agora permite que outras pessoas que não fizeram artes plásticas e fizeram comunicação, que sejam também pessoas criativas? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que sim. Acho que sim, porque se você for analisar o que é a criatividade, vamos desconstruir a criatividade. A criatividade, para mim, tá? É a capacidade que você tem de relacionar dois universos aparentemente não correlatos. Então, já se escreveram vários livros sobre isso, como funciona a concepção do que é uma ideia, entre aspas, criativa. Eu acho que a tecnologia, do jeito que está hoje, ela permite que você já saia de um patamar que não necessariamente você conseguiria sair se você não tivesse a formação. Mas, por outro lado, eu volto naquilo que eu falei, ela democratiza e, ao mesmo tempo, ela meio que socializa, sabe? Porque todo mundo consegue agora fazer. Então, o nível vai partir a partir disso, né? O nível subiu para todo mundo, então, né? Então, se eu falar, mãe, eu fiz um Leonardo da Vinci, get in line, entendeu? Tem 500 mil pessoas que fizeram um Leonardo da Vinci. Então, agora a questão é essa. Acrescentando nesse ponto, eu vim de agência, alguns aqui também, e você falou da Shots, Flávio, e eu lembro da emoção que era quando chegava uma Shots, todo mundo agarrava aquilo, ia para uma sala, ficar assistindo, os livros que chegavam na agência. Então, antes de todos esses avanços tecnológicos, se você não tivesse dentro de uma agência, eu não sei como é que era em relação a uma produtora, se você não tivesse dentro de uma agência, você não tinha acesso a essas coisas. Não é nem que as pessoas não tinham acesso a você não tinha acesso a isso. E hoje, se você vai numa agência, são aqueles jovens que estão trabalhando lá, que estão trazendo as informações para dentro de agência. Assim. Eles são o acesso da agência a novas linguagens, novos mundos e por aí vai. Eu acho que teve uma mudança gigantesca, né, Olha? Eu queria pegar um ponto do Thiago e outro do Evandro, que são super importantes, que é, primeiro, ele defendeu que o ChatGPT e o Midjourney, eles trazem soluções ultra criativas e, a partir daí, com todo o conhecimento que ele tem, a experiência e a criatividade dele, ele leva isso já para um outro patamar, que tem tudo a ver com o que ele falou, que é o seguinte: quem acha que a tecnologia vai ser um atalho para a preguiça, então eu vou lá e rapidinho, 5 minutos resolvo. Não é sobre isso. Você que é fotógrafo, por exemplo, todo o seu conhecimento filtrado através dessas novas tecnologias vão trazer soluções que talvez você não chegaria sozinho, mas toda a sua experiência, a sua bagagem, o seu olhar vão, com o conhecimento dessas tecnologias, levar o seu trabalho para um outro patamar. E eu acho que é isso desde sempre, gente. Isso aqui substitui a filmadora, a câmera fotográfica, o aparelhinho do repórter, do gravador, de fazer entrevista. E a gente se adaptou e achou novos usos para isso. Eu acredito, como todos falamos aqui, que é uma questão de estudo, de dedicação e de estar com o coração aberto. Agora, como você, fotógrafo, colocou, você passa boa parte do seu dia, ele também falou isso, que metade do dia dele é estudando. Quem paga essa conta? Eu não sei se temos anunciantes aqui e o pessoal de agência, não se enganem, a tecnologia hoje em dia ela é cara, alguém precisa investir nessa tecnologia, precisa investir, as empresas
em treinamentos e educar os seus profissionais, instruir os seus profissionais, os próprios profissionais, como o fotógrafo colocou. Ele precisa pegar uma parte do tempo dele que ele podia estar trabalhando e ele está estudando, se preparando. No mercado onde a gente está, num pós-pandemia, com verbas cada vez menores, prazos cada vez menores, e para usar tecnologia a gente precisa trazer o prazo que estava depois da filmagem para antes da filmagem, é muito importante que todo mundo se conscientize que não virou um grande feirão onde agora as produtoras, é muito importante, isso é uma mensagem que todos nós gostaríamos de trazer. Agora as produtoras vão fazer 50 filmes por R$80 mil em 4 dias e meio com 3 iPhones. Não vamos nos iludir, não é isso. Ótimo ponto. Só queria fazer um contraponto final aqui, que é o seguinte, gente. Isso aqui, ó, o ChatGPT, o Midjourney, qualquer ferramenta, queria lembrar vocês de onde que elas se nutrem. Elas se nutrem da gente, do ser humano, da produção cultural e audiovisual e etc. do ser humano nos últimos... Quantos mil anos tem o ser humano, Evandro, que eu não lembro? 5 mil? Então é isso aí, né? Essa ferramenta maravilhosa aqui só é possível... ela é um banco de dados, né? Mais ou menos, acho eu, que você faz as perguntas. Quanto mais certas e mais corretas forem as perguntas, melhores serão as respostas e o que ela te devolve. Mas, de novo, ela veio de nós, né? De tudo que a gente produziu nesses 5 mil anos aí. Pensando no Leonardo, hoje de manhã estava pensando, o maior creative technologist que já existiu sobre a face da Terra é Leonardo da Vinci. Artista, é isso aqui dele. Os outros 90 e não sei quantos % é estudo, é bunda na cadeira, é dissecar cadáver, é treinar, sabe? Para mim essa que é a diferença, sabe? Pessoal, vamos ter que acabar por causa do tempo. Estava super rico aqui a conversa. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, pelas perguntas.